mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos a paz. Obrigado, Martins. Suciana, quer falar alguma coisa? Meu nome é Eliane, tá, só Everalda? Porque aqui aparece o nome da Martins. Coloca aqui ó, o nome, Eliane. Tá bom, sou Everalda, eu não sei mudar aqui, porque eu uso o empresarial, mas eu vou pedir para o TI ajudar. Obrigada. Tá. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi. Espero que todo mundo esteja bem, animados, né? Estamos aqui ainda trabalhando. Nós tivemos um probleminha hoje, né, gente, na hash DMS. Graças a Deus, no final do dia já foi resolvido, né? O sistema não da prefeitura. Não é também, né, Sucena? Eu não tirei simples hoje. Diz que nem manual consegue. Eu uso domingo. Você não teve nenhuma notícia disso, não? Do simples? Não, tá sem funcionar até agora, porque eu tô aqui no conselho acompanhando, tô vendo aí dos grupos ainda, o pessoal tá falando que não tá funcionando, não tá dando erro. Legal. E aí acho que no final do dia também deu erro junto com a Jusce, então eu acredito que é alguma coisa nacional, é alguma coisa no provedor. Obrigada. Acho que é alguma coisa. Mas, presidente, é só isso, e falar para todo mundo, né, dia 13, gente, faz um alerta no celular, vou mandar pro Wesley o videozinho explicando sobre a votação, apesar de, como se diz assim, dia 13, né? Depois de amanhã. Então, lembrando, quem tem 70 anos, o voto é facultativo, mas eu espero contar com a votação de vocês, que são meu melhor... Mas, Sucena, quer dizer que você não quer meu voto, não? Não, acabei de falar, vocês são meu maior fã-clube. Esses dias eu estava falando com o pessoal de fora, alguns lugares que tem chapa de oposição, né? Aí eu falei assim, gente, tem que ir atrás dos votos e tal. Eu falei, põe um telemarketing aí para os acima de 70, esses são os nossos melhores eleitores, tem que correr atrás deles e tal. Então, todo mundo votando, hein? Todo mundo votando, dia 13. Porque nós somos facultativo, né? Né? Mas é o voto conservador, consciente, de quem entende. Porque eu sempre falo assim, ó, às vezes as pessoas mais novas não conhecem muito o conselho, não conhecem a legislação, e acaba votando, vou votar pela mudança, vou votar na oposição, não entende como funcionam as coisas. Aí, aonde tem chapa de oposição, eu falo assim, gente, corre atrás dos votos dos 70 mais. Eles que vão fazer a diferença para vocês. Mas aqui a gente, graças a Deus, chapa única, mas vai dar certo. Fala, Wagner. Wagner. Boa noite a todos, boa noite. Aproveitar que a nossa presidente está aí, eu estou com o processo de uso do solo, está com 13 dias. Eu não tentei, na época, fazer pelo sistema, estava com problema, 13 dias atrás. Aí eu fui lá na prefeitura, lá no Passo, lá, fiz o processo, dei entrada, só que está com 13 dias que está amarrado até hoje, não saiu. Mas olha, e me conta aqui, Wagner, por que você foi na prefeitura? Porque o sistema aqui, 2 dias seguidos, na época... Não. Eu falo com problema, o sistema Sim, mas por que você não abriu aqui no CRC? Não, mas eu fui à tarde lá, foi justamente o dia do congresso lá que tinha e não deu para fazer lá no CRC. Ah, tá. Não, me manda o pedido, me manda o número do processo amanhã cedo, e aí eu vou pedir para liberar para você. Porque é o seguinte, quando o processo é aberto aqui no CRC, é mais fácil para a gente. Mas, assim, também eu estou orientando, porque hoje, gente, o uso do solo você faz, tanto no uso do solo no número predial, Mangalô, Cidade Jardim, Pedro do Vico, no Passo, aqui no CRC. Então, hoje está fazendo em todas as unidades, né? Mas você me manda, que amanhã eu vejo sua moça. Se ninguém tiver puxado, eu peço uma prioridade aqui no CRC e peço para a moça publicar para você. Perfeito, é o número social e o uso solo, provavelmente. Pode me mandar aqui. Agradecido, presidente. Fala, Ronan. Aproveitando aí a oportunidade, boa noite a todos, Sucena. Aí o que a Sucena falou, Sucena, é o seguinte, deixa eu perguntar a você. Eu estou com um entrave lá na prefeitura, ali no Extra, supermercado Extra. Estou constituindo uma empresa lá, tudo certinho, está tudo correto, mas a prefeitura não libera o alvará porque o alvará do Extra está com pendência lá na prefeitura, da coisa antiga, deve ser irregularidade lá no Extra. E aquela atividade que é lá dentro do estado, que foi negociada com o Extra, não consegue sair o alvará porque eles pedem o alvará do Extra.
E aí, como é que se faz? Já tive na prefeitura, inclusive eu tenho uma pessoa que trabalha lá, mas chegou a ponto de eu precisar de ir lá conversar na prefeitura. Não adianta. Se o Edson não regularizar, aqui, o que nós vamos fazer aqui é mandar uma fiscalização lá no Extra, mas não resolve, são gente grande, peixe graúdo, fica por isso mesmo, sabe? O que você acha numa situação dessa? Nossa papelada está tudo certinho, nosso processo, tudo correto, o problema está lá. Porque o Olha, Extra está irregular, não libera. O que eu aconselho? Você vai me mandar o número do processo, que eu vou conversar com o secretário amanhã sobre esses casos. Ótimo. Igual do Extra, eu já vi de shopping, já vi de galeria. É porque eu já vi e esqueci. É muita coisa na minha cabeça. Mas eu vou perguntar e amanhã eu te falo. Mas eu entendo que é o seguinte, como já aconteceu com outros casos, né? Eles não podem fiscalizar a sua empresa, porque eles que não estão dando alvará pedindo por causa de terceiros, né? Então, na minha visão, é isso. Mas tem outros casos, eu vou verificar e te dou resposta. Pode pedir para o seu pessoal mandar para mim aqui, eu vou mandar. E amanhã eu vou conversar com o secretário e te falo. É no zap do privado seu? Para mandar no zap no meu privado, para mandar. Tá bom. Porque tem essa situação, gente, e vai sair um novo sistema, né? Vocês já viram, né? A prefeitura vai lançar um sistema novo de uso do solo e tal. E eu até conversei com o secretário essa semana, porque a gente está com muito problema de liberação de alvará de funcionamento para quem precisa de vistoria. E aí eu pedi para ele uma solução, porque fui na vigilância sanitária também, porque o secretário de saúde falou assim, nossa, eu nem estou mandando fiscalização na rua. Eu falei, claro, você não manda, né? Mas o alvará de funcionamento vai, e para quem precisa de visa, fica condicionado o visa para soltar o alvará de funcionamento. Aí eu tô lá, me manda uns casos que eu vou olhar. Então, eu cobrei essa semana o alvará de funcionamento, cobrei visa e cobrei AMA. Cobrei. E principalmente uso do solo comitê rural, pelo amor de Deus. Então, assim, amanhã eu vou cobrar dele de novo, porque ele fica falando que vai me olhar e não dá resposta nenhuma, fica me enrolando. Tá. Mas me manda que amanhã eu vou cobrar. Obrigado, vou enviar, Sucena. Cobrar eu cobro, gente. O duro é esse povo não trabalha. Certo. Francisco de Assis, quer falar alguma coisa? Eu estou compartilhando o grupo aqui para ver se mais gente entra. Muito boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Bem. Satisfação estar aqui. Oi, Sucena, presidente Everaldo, que bom, Ronan, que bom vê-los. A verdade é o seguinte, eu estou aqui na Ágape, quando eu abri meu celular, eu lembrei, hoje é reunião, hoje eu vou assistir. E dito e feito, e eu estou aqui. Fico feliz com a reunião, fico feliz com o bate-papo, fico feliz porque eu tenho acompanhado os aprendizados. E, Veraldo, algo muito bom, algo que engrandece, não só os que assistem, mas aqueles que sabem que tem essa reunião. Parabéns, não deixe isso acabar. Pode ser com 3, pode ser com 2, mas não deixe essa reunião acabar. Um abraço, estou aqui. Vai fazer quantos anos? Eu comecei em 89. Se você começou em 89, tem 36 anos. Sou ruim de conta, hein? A Ágape é de 88. Ela tem 37 anos. Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Sucena, presidente Everaldo. Desculpa a minha ignorância, mas é porque eu não sei assim, exatamente o que vai mudar nessa eleição no CRC. Por exemplo, vai ter mudança de presidente ou não? Só para me entender mesmo, tá bom? Sim, sim. Obrigado. Na verdade, Daniel, é assim, ó. O conselho, na verdade, é igual ao Senado. Você tem 2 momentos de votação, uma chapa de 2/3 e uma chapa de 1/3. Então, nesse momento, nós estamos na chapa de 2/3. Os contadores, eles votam na chapa, nos conselheiros. Depois da chapa eleita, ela se junta com o terço remanescente, que no caso é o meu terço, que eu sou de 1/3, né? E em janeiro ele faz uma votação para o presidente e os vice-presidentes. Mas, de adiantando, por questões regimentais e por lei, eu não posso ser reconduzida à presidência. Então, nós vamos ter um novo presidente. Perfeito, muito obrigado. Fala, Ronan.
Eu quero perguntar a todos, especialmente ao Leandros, você que é um estudioso aí da 214, né, da reforma tributária. Aí eu gostaria de saber, Leandro, sobre qual o artigo mais impactante que tem na lei sobre a alocação de aluguel pessoa física. Nós temos o artigo 251. Lá que ele relata tudo aquilo, né, que nós sabemos. Quem tem mais de 3 imóveis vai ser se enquadrado a recolher o IBS, o CBS. Quem tem a receita, quem recebe um rendimento, receita bruta anual de 240 mil, mesmo com um imóvel só, conforme essa lei que a gente já viu até agora, ele está obrigado a recolher o IBS, CBS. Nós vimos também que ainda vai ser criado um comitê gestor especificamente para estabelecer normatizar essa situação dos aluguéis de pessoa física. Aí tem aquelas questões, quem tem mais de 3 imóveis e tudo mais. E hoje nós sabemos, na vigência atual que nós temos aí, quem recebe aluguel de pessoa física, se ele é pessoa física, não é empresário, aí é a tabela progressiva que ele cumpre o seu regimento tributário na Receita Federal, a tabela progressiva. Mas agora vai mudar. Ele vai impactar. Se ele recebe mais de 240 mil por ano, mesmo tendo só um imóvel, não poderá mais ser da forma que é até hoje, recolher a tabela progressiva. E se ele, tudo bem, ele não recebe, ele tem só um imóvel, ele tem mais de 3 imóveis, a sua receita bruta ultrapassa isso também. Você já estudou esse ponto aí, Leandro? O que você pode falar para nós? Bem, boa noite, doutor Ronan. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a todos os participantes aqui da nossa reunião de nivelamento. Bem, Ronan, ótima pergunta, viu? Veio bem a calhar no momento que a gente respira, né? No momento que a gente vive atualmente. Eu citaria, além do artigo 251, o artigo 252, tá? O artigo 252, o artigo 27, o artigo 47 e o artigo 57. E tem... Repete os artigos, por favor, Léo, que eu me atentei bem, eu peguei mesmo 251. Tem o 252. Esse e os demais, o artigo, assim, de uma maneira esparsa, né? Artigo 251, 252, artigo 27, 47, 57. Perfeito. Mas assim, Ronan, para que você construa um raciocínio concatenado, é interessante que você interprete todo o capítulo de operação com bens imóveis, tá? Para que você consiga formar um racional. Porque, veja bem, aí, obviamente, respondendo objetivamente sua pergunta, é só sobre operações de locação de bens imóveis. Mas é interessante você entender toda a operação com bens imóveis, porque aí eu tenho alienação com bens imóveis, né, junto com locação, aí eu tenho incorporação imobiliária, aí eu tenho parcelamento de solo, né? Então, assim, eu tenho segmento de serviço de construção civil. Então, assim, é interessante ter o contexto e formar uma construção concatenada, para que você consiga chegar no resultado, né? E saber aplicar isso no cotidiano. E tem outras situações também que vale a pena você enfrentar, vale a pena você percorrer na Lei Complementar 214/25, que aí você vai precisar entender também de base de cálculo, de momento de ocorrência de fato gerador, de local da operação. E por que eu falo isso, Ronan? Porque a reforma tributária sobre o consumo, tá? E eu gosto de falar sobre o consumo, que a gente está vendo aí o PL 1087, que já foi aprovado pelo Senado, que já está para a sanção do presidente da República, esse já é reforma sobre a renda. Então, é interessante a gente separar as coisas, né? Reforma tributária sobre o consumo e a reforma tributária sobre a renda, a reforma tributária sobre a folha e a reforma tributária sobre o patrimônio. Então, assim, é interessante você entender todas essas nuances, porque ela serve para concluir pela tributação final. Então, quando você falar de locação,
de bens imóveis ou de bens móveis, você tem que entender o momento de ocorrência do fato gerador. Você tem que entender qual que é a base de cálculo. Por exemplo, locação. Tem que saber se locação tem um redutor de ajuste, tem um redutor social. Quanto que se aplica, qual que é o valor disso, entendeu? Então, assim... Porque até então, Léo, nós temos aí esses locadores, nós temos demais pessoas assim, locadores de pessoa física, que recebem 30 mil por mês, 40 mil, 50, tem até mais do que isso por mês de aluguel. E tem diversos imóveis. Ele mesmo que administra, e às vezes está na imobiliária também, eles que administram, na verdade é essa, não ali eu acho que 60% não cumpre o recolhimento mensal da tabela progressiva, entra no banco, só no Pix, está acreditando que não vai dar problema e assim vai rodando. Agora o governo criou aí através da 214. Eu pergunto a você, isso vai diferir essa situação de poder de fiscalização, digamos assim, o que é que vai diferenciar que a 214 vai oferecer ao governo, que venha ele aproximar da pessoa mais do que está hoje, sendo que aquele que está recebendo via Pix, tudo bem, eu estou no Pix. Aí criou 214. Aquele que recebe, tem mais de 3 imóveis, recebe aí 30 mil por mês, 40 de aluguel. Como é que o governo vai pegar ele? A não ser do que nós já sabemos hoje, através do Pix, da conta bancária. Então, nós já sabemos que está no risco. Pode pegar através da conta bancária, e ele não está imobiliário também, é ele que administra. Ele pode pegar através da conta bancária, ele pode pegar através do Pix, que ele está recebendo, e a pessoa vai correndo risco até hoje aí. E não está sendo pego. E agora, com a lei complementar, o que isso vai ajudar o governo a rebanhar isso, pessoal? Você entendeu a minha colocação? Entendi, Ronan. Entendi muito bem. Eu iniciaria, de início eu já acrescentaria a questão do CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro. Mas não são obrigados a emitir nota de locação agora? Vai ser, Sucena, vai criar um sistema, esse comitê gestor, que vai ser criado devido à reforma tributária, esse comitê gestor, especificamente, vai criar um instrumento, um documento, um tipo de programa em que o locador vai emitir para o seu inquilino locatário um documento que ele vai corresponder à nota fiscal. Não será uma nota fiscal. Alguma coisa acontece. Um documento correspondente. Final de semana, esse são para mim está com. Não, a pessoa está falando, mas, Leandro, é um documento ou não está na obrigação? A prefeitura não falou aqui, o Lucas não está falando que tem que emitir nota fiscal agora de locação, não tem tributação, né? Não tem o ISS lá, mas não é obrigado, é nota fiscal, não é recibo, não. Não é documento, não, doutor Renan, é nota fiscal, não é não? Pois é, veja bem. Deixa eu ler. Veja bem, foi bem acalhar as perguntas também, porque a gente está vivendo esse momento, então a gente tem que entender bem, compreender bem. De início, nós sabemos que hoje locação de bens imóveis e locação de bens móveis não incide nem ICMS nem ISS. Né? Então, hoje, essa incidência de ICMS e ISS, tanto em locação de bens imóveis como locação de bens móveis, ela é afastada. Só que com o advindo dos novos tributos, tanto a locação de bens imóveis como de bens móveis será tributada pelo IBS-CBF. As notas técnicas não trouxeram ainda um modelo de nota fiscal para locação. Não falaram qual que será o modelo para o segmento de locação de bens imóveis e de bens móveis. Não tem na nota técnica de qualquer modelo. E não pode ser serviço, por exemplo, a locação de bens móveis, ela está classificada, a locação está classificada como uma operação, a locação de bens móveis está classificada como uma operação com bens móveis. E a locação de bens imóveis também, provavelmente não vai ser nota fiscal de serviço. Então, a gente deve ter uma nota, nas próximas notas técnicas, deve demonstrar uma nota específica, um modelo específico só para o segmento de locação, seja de bens móveis, seja de bens imóveis. Mas hoje a gente não tem. A exemplo disso, por exemplo,
você vai ter uma nota fiscal eletrônica só para alienação de bens imóveis. Só dando um exemplo aqui, essa a gente já tem. Nota fiscal eletrônica ABI, NF-ABI, NFE-ABI. Nota fiscal eletrônica de alienação de bens imóveis. Mas a de locação, do segmento de locação, nós não temos um modelo de documento fiscal específico. Agora, é o que eu falei, Leandro, aí eu li que a lei complementar, você sabe, ela é muito grande, muitos artigos. Em um determinado artigo, viu, Sucena, fala que esse documento, que é o recibo hoje que as pessoas físicas emitem, uso de pessoa física, locador. Esse documento será ainda normatizado pelo Comitê Gestor da Reforma Tributária. E um programa também, fornecido pela Receita Federal. É o que o Leandro falou, e não tem ainda, não tem uma nota fiscal própria, mas aí está na lei complementar que é dever, sim, do Comitê Gestor criar essa norma, esse documento, ele ainda falou bem, é como se fosse o CNPJ, a pessoa física lá, o locador. E isso está lá na lei complementar em um determinado artigo que eu li. Não me recordo aqui agora qual é o artigo. Aí que eu perguntei, inclusive, eu pergunto ao Leandro. Tudo bem, o governo criou isso, Leandro, criou a norma, tem o sistema, tem tudo, mas a pessoa continua recebendo no Pix, continua recebendo lá na conta bancária. Quer dizer que isso está do mesmo jeito que é hoje a tabela progressiva. Concorda? Sim. Só concluindo o raciocínio anterior, o que vai aproximar mais esse cruzamento de informações e que vai levar a pessoa física, por exemplo, se ela continuar como pessoa física, dependendo do caso concreto dela, por exemplo, será o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Inclusive, esse CIB ele vai ter que constar dos contratos de locação. Tá? Ele vai ter que constar em cláusula de contrato de locação. Esse CIB ele vai fornecer dados precisos sobre os imóveis para o SINTER, que é um departamento da Receita Federal que vai fazer a aglutinação de toda essa informação que o CIB vai alimentar. Então, o CIB ele vai trazer, por exemplo, número oficial de estabelecimento, ele vai trazer a metragem do estabelecimento, ele vai saber, por exemplo, se imóvel tem puxadinho, algum puxadinho lá. Aí você vai falar, mas como é que ele vai saber? Por geolocalização, georreferência. Então, ele vai utilizar essas situações para aproximar, para trazer dados que hoje a Receita Federal não tem, fora outras situações de cruzamento, igual, por exemplo, conta de energia elétrica, que vai estar no nome do locatário e não no nome do locador, e aí a Receita Federal vai presumir que o imóvel é locado. Então, realizando a junção de todos esses parâmetros, a Receita Federal vai estar mais próximo ali de inquilino, de locatário e locador, e com a situação da Lei Complementar dos Imóveis, ela vai aproximar do cameleão. Perfeito, Leandro. E se eu perguntar a você, e aí, digamos assim, o cidadão que está numa situação dessa, a constituição de uma holding familiar, para ali administrar os bens dele, ele vai passar a recolher os impostos de locação como pessoa jurídica. Certo? Você acha que isso pode ser uma alternativa? Nando, essa resposta ela é muito abrangente. Vai depender da intenção, depender da intenção aí do contribuinte. Se é só proteção, né? Se ele tem ideia de proteção do patrimônio, né? Se não é só proteção, se é só a questão de tributação. Só tributação, digamos. Se for proteção e ele incorrer, por exemplo, se ele tiver mais de 3 imóveis distintos, tá? E auferir rendimentos superiores a 240 mil decorrentes desses 3 imóveis, aí a gente já começa a pensar em outro, patrimonial. Aí eu não entendi como. Mudar o visual. Veja bem, na situação fática dele, no caso concreto desse contribuinte, vamos supor, se ele possuir mais de 3 imóveis distintos e no ano calendário anterior ele auferir rendimentos decorrentes dessa locação superior a 240 mil, e ele tiver o intuito de proteção patrimonial, aí começa a se pensar na holding patrimonial. Não, mas sem a pretensão de proteção familiar, simplesmente tributariamente. Não, aí
Aí, se não tiver proteção patrimonial, às vezes uma inserção lá da classificação econômica de administração de imóveis próprios já resolve. Certo. Tudo bem. Everaldo, seu microfone está desligado. Tem mais alguma notícia para nós? Que você colocou lá, lá no grupo, né? Fala para nós. Bem, presidente, aproveitando o gancho aí do Ronan, só dentro ainda do assunto da reforma tributária, desde ontem, os XML já podem ser testados no ambiente de produção, tá? A contar de 10 de novembro, foi ontem. Então, no ambiente de produção, quando você destacar as alíquotas testes de IBS e CBS, já vai ser aplicado as regras de validação. Isso aí poderá ser feito até 31 de dezembro de 2025, tá? No ambiente de produção. Então, eu sempre bato aqui, sou insistente nessa tecla, para que as empresas sejam orientadas a realizar esses testes enquanto é tempo, né? Até, se possível, até 31 de dezembro de 2025. A gente sabe que no ambiente de homologação foi prorrogado até janeiro de 2026, aí, de qualquer forma, janeiro de 2026, no modo produção, as regras de validação já serão aplicadas. Então, é interessantíssimo, importantíssimo que as empresas já realizem esses testes junto ao TI responsável pela gestão desse software, emissores de documentos fiscais. É super importante para avaliar a estrutura desses XMLs, a coerência deles, se o Código de Regime Tributário para as empresas optantes pelo Simples Nacional está correto, se não está errado o Código de Regime Tributário, e trabalhar toda a situação de reforma tributária, Código de Situação Tributária, o CST do IBS-CBS, que não tem nada a ver com o ICMS, o CCLES-TRI, que é o Código de Classificação Tributária, que ele vai mudar em função de cada operação, de cada segmento. Então, tem que tomar cuidado que, de acordo com o segmento econômico, a alíquota ela não vai ser cheia. Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? E sem contar que, como a gente trouxe na aula passada, a pegadinha lá da nota técnica 2 de 2025, versão 1.30, que a validade, se as regras de validação serão aplicadas se eu destacar as alíquotas e os outros documentos. Se eu não aplicar, se eu não destacar, vai validar o documento. E se validar o documento sem o destaque, aí eu incorro no artigo 348, parágrafo 1º. Aí eu pago IBS, CBS o ano todinho. Da forma que está posto o dispositivo legal, uma falha remete ao contribuinte recolher IBS, CBS o ano todinho. Leandro, depois eu vou passar para a Fernanda. Espera um pouquinho, Fernanda. Eu gostaria de saber como é que o novembro agora, o que os programas vai colocar o IBC na produção. Aonde que eu vou fazer, assim, pensar assim, se é homologação ou produção, quem vai acusar alguma coisa que está errado ou não? A plataforma, presidente, na hora que for inserido esses dados, essa plataforma, esse ambiente, seja ele de produção ou seja ele de homologação, ele vai trazer uma rejeição na hora que você produzir ali o XML com alguma inconsistência. Então, a homologação é a mesma coisa de produção? Não, não é a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que produção, resumindo aqui, que isso é uma linguagem técnica até de programador. A gente está entrando já numa seara técnica de programador. Produção é só para nos dizer que o ambiente do Cepaz, que é o ambiente oficial, está preparado para receber o destaque das alíquotas. Explicou, mas... E se eu fizer na produção, aonde está assim, mais uma coisa mais substancial para eu falar que a nossa está errada, não? Que é a mesma coisa, homologação e produção? Vai aparecer códigos de rejeição, né, presidente? Vai aparecer um código de rejeição lá, 11, alguma coisa. Olha, aqui deu uma inconsistência, 12, alguma coisa. Na produção ou na homologação? Na produção? Todos dois.
Todos os dois. Então, é igual, então qualquer jeito vai acusar, né? Então não tem justificativa. Tá bom. Esse negócio de homologação em produção, isso é. Tá, Isso até aí agora a eu gente, entendi essa porcaria, né? Fala, é, Fernanda. a gente traz esse assunto só para a gente chegar Tá bom, mais próximo da prática, mas isso é matéria objeto de programador, tá de bom. layout. Isso. Não, espera um pouquinho, fala. Espera um pouquinho, fala. A Fernanda, Boa noite, tudo bem? vem. Deixa eu falar. No caso, eu sou de Anápolis. Pelo que eu tô vendo aqui, Anápolis mesmo só se eu não tô sabendo, né? Não aderiu ainda a esse modelo de nota da nota padrão, né? Da nota nacional. Os municípios têm prazo para aderir? Sim, tem Gente, prazo até Anápolis, 31 de dezembro de é, 2025. mas Desculpa, gente. Anápolis já é padrão, gente. Anápolis já está no padrão. Já está no padrão? Aí os Anápolis já está no sistemas padrão. que tem que adequar? Anápolis já emite no padrão nacional, tanto é que é o mesmo sistema que Goiânia contratou. Ah, entendi. Aí vai vir o Anápolis, XML, né? Aparecida. O que ocorre? Desculpa seu nome? Não vi? Fernanda. Fernando, o que acontece é o seguinte: os municípios eles têm até 31 de dezembro de 2025 para aderir ao ambiente da plataforma nacional de emissão de nota fiscal de serviço. Então, o que acontece? Aí tem dois caminhos a serem seguidos. Tem dois caminhos. O município que continua com o seu emissor próprio, igual era aqui em Goiânia anteriormente, ele continua com o emissor próprio e se encarrega de informar os dados que foram preenchidos no emissor próprio dele, nos layouts do padrão nacional. Esse é um caminho. Para o município que não continuou com o seu emissor próprio, ele tem que autorizar os contribuintes dele a emitir nota fiscal no padrão nacional. Só que para o município, para aquela prefeitura que não tem emissor próprio, autorizar os contribuintes a emitir nota fiscal no serviço, nota fiscal de serviço no padrão nacional, tem um roteiro a ser seguido. Então, ele primeiro tem que fazer um processo junto à Receita Federal, um processo de adesão. Aí se convenia, tem que ser conveniado. Depois de ser conveniado, ele tem que aderir ao ambiente de dados nacional. Depois que ele aderir a esse ambiente de dados nacional, tem uma cesta de produtos lá. Essa cesta de produtos, depois que ele aderir a essa cesta de produtos, ele tem que parametrizar algumas situações para poder autorizar o contribuinte dele a emitir nota fiscal de serviço. Por quê? No momento que a gestão ali daquele município, aquela prefeitura, ela parametriza esse ambiente de dados nacionais, o que é esse parametrizar? É justamente na hora que você emitir a nota fiscal de serviço, acontecer a regra de validação, da rejeição. Se você emitir a nota fiscal de serviço equivocadamente, ou seja, não está de acordo com as notas técnicas, aí a plataforma rejeita a emissão da nota fiscal, vai trazer uma rejeição para você. Por exemplo, vou te dar um exemplo de Goiânia. Goiânia está conveniada, só que ela está conveniada, mas não está ativa. Então, por isso que ela não autoriza os contribuintes a emitir na plataforma nacional. Então, não basta só estar conveniado, tem que estar conveniado, tem que estar ativo. Para estar ativo, a prefeitura, o município tem que ter aderido ao ambiente de dados nacionais. Goiânia, ela está conveniada, mas não está ativa. Então, ela não consegue autorizar os contribuintes a emitir na plataforma nacional. E o prazo de todo município aderir é até 31 de dezembro de 2025, sob pena de perder transferência de recursos da União para o município. Entendi. Não, obrigada. No caso, por exemplo, vocês falando aí de emissão de nota fiscal, no caso igual a gente tem empresa que é de loteamento, né? No caso, como que faz? Porque o cliente vai lá, parcela, né, lá em 120 vezes o lote, e aí para cada parcela vai ser uma nota fiscal que a gente vai ter que emitir? Como que vai ser nesse caso de loteamentos, as imobiliárias? Olha, aí para me te responder essa pergunta, eu teria que consultar na legislação o momento de ocorrência de fato gerador para esse segmento específico de operação com bens imóveis. Tá? Inclusive, se você fizer o treinamento comigo, sobre o treinamento fechado de reforma tributária, eu consigo explicar isso.
Depois eu. Ô, Fábio, fala, Fábio. Você não consegue sua? Não, é só esclarecer. Alô? Pode falar. É só esclarecer a questão do ambiente de homologação e ambiente de produção. O ambiente de homologação é um ambiente de teste, você vai verificar as funcionalidades sem impacto legal. Como o Leandro falou, eu uso o ambiente de homologação, o sistema vai dizer, ó, você está errado aqui, consistência aqui, você arruma. Da feita que você faz no ambiente de produção, que você colocou lá e tiver errado, tem efeito legal, não tem volta. É produção, você já fez, pronto. Tiver erro, você vai responder pelas consequências, como o Leandro falou. Se janeiro você fizer na produção e tiver alguma coisa errada, você pode cair na obrigatoriedade de estar recolhendo o ano todo o IBS e o CBS. Mas até janeiro não tem penalidade nenhuma, poxa. Não tem, não. Até janeiro, Veraldo, não, vai ter penalidade, não. Até janeiro, se eu usar a homologação até o final de janeiro, e ter erro, final não de tem janeiro, problema. estou falando até dezembro. Por que o governo colocou dezembro para fazer? Não é tanto faz como tanto fez, né? Mas você só faz se você quiser. Se fizer, tem que estar valendo. Tá bom. Fala, Vanildo. Boa noite a todos. Eu queria falar para a colega, acho que eu já tive esse pensamento, tem que se preocupar com esses negócios de se o prefeitura atendeu ou não o ambiente. Como assim? Elas vão ter que se virar nos 30. Isso é um problema da prefeitura. Igual, por exemplo, esse nota control, ele recebe as notas, que é a mesma de Aparecida, de Goiânia, é agora de Goiânia, acho que é de Anápolis, é do Distrito Federal, é a mesma empresa. Então, o que eles estão fazendo? Eles têm um ambiente deles, o layout dele, que eles dizem que é o da Abrasf. Como a Receita Federal, o SERPRO, não disponibilizou até hoje, acho que disponibilizou tem um pouco tempo, menos de um mês, algumas semanas, e não é ainda definitivo os layouts, essas coisas é técnica, termos técnicos, para poder colocar IBS, CBS, nota fiscal de serviço, atendendo o padrão nacional, que é aquela mesma nota que o MEI emite. Então, elas estão de mãos amarradas, mas isso é um problema das prefeituras e do SERPRO e Receita Federal. Os contribuintes querem um ambiente que funcione, ou seja mandando direto para a prefeitura, mandando direto para o SERPRO via ambiente nacional de serviço, tem que funcionar e tem que ter os impostos. Tem que preocupar mais é cobrar das empresas de software se eles estão atendendo, se estão acompanhando essas mudanças de layout, se eles que pé que está o desenvolvimento do sistema para atender o cliente, a gente tem que questionar, passar para os clientes apertar as empresas de software que atendem eles, e eles que têm que se adequar à reforma, e depois a gente vai entrar na parte mais de ajudar a parametrizar, o que tem incidência, o que não tem, como é que vai ser a tributação, conversar muito contador com empresa de software, mas essa questão assim de se ativou, não, ambiente nacional, nota fiscal de serviço, é um problema mais das prefeituras. É uma coisa que o contador, nem cabe muito ao contador ver isso. A colega que falou agora há pouco, eu esqueci o nome dela, perdoe pela falha. Fernanda. Eu consultei aqui o município de Anápolis, ó. O município de Anápolis, igual a presidente do Senado falou agora. Fernanda. Anápolis, ativo operacional, grande porte. Então, olha só, ela já aderiu ao emissor de nota fiscal de serviço eletrônico, de acordo com como a presidente do Senado falou agora há pouco. Então, Anápolis já aderiu. Eu consultei Goiânia agora há pouco, Goiânia está em processo de configuração. Mas assim, Fernanda, eu até faço coro a informação do Bonildo no seguinte aspecto. Não se preocupem com essa linguagem de programação. É lógico que quando eu falo não se preocupem, não é que você não vai entender de nada, ficar 0-0, não. Mas, assim, a gente traz esses dados aqui na reunião para tornar a reunião mais rica de informações. Mas, assim, primeira coisa que vocês têm que se preocupar agora é formalizar a orientação para os seus clientes realizar os testes do XML dele, para evitar um desgaste lá em janeiro de 2026, no primeiro dia útil. Certo? E não incorrer a empresa, o seu cliente, no recolhimento do IBS-CBS já no ano de 2026. Tá? Então, assim, foca no primeiro momento agora, foca na formalização dessa orientação, para o cliente ele não ser pego de surpresa, para a empresa não ser pego de surpresa, o contribuinte lá em janeiro de 2026. Em outras situações, como
alíquotas como CST, como Secless-Trib, que não tem nada a ver com o ICMI, com o CST do ICMS, né? Se eu tenho alíquota reduzida, se eu não tenho, quais são as operações que o seu cliente realiza na prática, no cotidiano, né? Então, assim, o fornecimento que ele realiza é uma operação onerosa, é uma operação não onerosa, ele costuma bonificar, ele costuma realizar operação com doação, ele costuma fazer alguma operação com remessa para conserto, como é que vai ficar isso, né? Doação, a reforma tributária vai tributar, não vai tributar, bonificação, vai tributar, não vai tributar, né? Então, assim, foca nas situações em que ele vai te exigir no cotidiano. Essa parte técnica, vamos dizer assim, você tem que saber dessa parte de layout 15%, 10%, só para você não ficar totalmente alheio ao assunto. Mas foca no que o empresário vai precisar de você enquanto assessoria empresarial. Então, é isso que ele vai precisar. No primeiro momento, a formalização, e depois vai ser solicitado de você algumas informações específicas de acordo com o segmento. Então, você tem que mapear essas operações que ele realiza hoje e verificar o que vai ocorrer com essas operações, qual que é o desdobramento que vai acontecer com a reforma tributária. Alguma coisa, o pessoal quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa, Fernando? Presidente, Fala, Suzana. lembra que nós ficamos de trazer, o senhor ficou de pesquisar e estudar sobre a contabilidade CBS e CBS. CBS e BS, hein? Eu mandei para o senhor até que eu mandei uma calculadorazinha. Porque é o seguinte, tem muita gente falando que não tem que contabilizar. Tá errado. Ô, Fernanda não, Sucena, para 2026, eu não vejo, eu, particularmente, estou falando, não vejo, a não ser que o documento, a nota fiscal dele esteja errada, eu não vejo por que vai contabilizar. Agora, a partir de 2027, aí vai ter, sim, a contabilização do CBS e o IBC. Só isso. Não sei se eu estou errado. Mas, presidente, já vai estar destacado na nota. Já tem Está destacado na nota, mas não tem fator econômico, dona Zé. Se eu emitir a nota correta, eu não vou pagar nenhum imposto. Para que eu vou colocar isso? Pode até a gente pensar em colocar, certo? Para uma suposta não falta de emissão, não falta de você fazer a nota errada futuramente, aí você pode até economizar. Mas eu vou olhar isso aqui, em janeiro eu dou para você. Não há necessidade, porque não tem fator econômico. Não vai precisar de nada para fazer. Vai ser obrigado, assim, colocar na nota fiscal eletrônica. É obrigado, mas não tem o que pagar, não vai pagar nada, tá? Vou compartilhar uma aula. Vou compartilhar uma aula com o senhor, aí o senhor vai... Vamos chegar no entendimento comum. Tá bom. Wagner, fala. Wagner. Bom, Veraldo, é o seguinte, vou ver se o Leandro Cistano já foi. Eu estou com a situação aqui que eu tenho que excluir uma FD-REINF lá, um aluguel que foi informado errado. Eu queria ver se algum colega já teve esse procedimento, porque eu tenho que... A REINF lá, eu tenho que tirar esse CPF de lá, desse aluguel lá, que foi informado errado. Se alguém já fez esse procedimento, já excluir REINF, informou aluguel, aí tem que excluir, porque senão vai dar problema lá na frente no CPF do... Você apagou já? Não, o aluguel foi informado do CPF errado, você entendeu? Não é que não tinha esse aluguel lá, que era pessoa jurídica, o dono do imóvel, e o funcionário que fez a REINF
como se fosse uma pessoa física lá. Aí eu tenho que excluir essa REINF, se alguém já fez esse procedimento. Algum colega pode ajudar? Fala, Vanildo. Mas, Wagner, parece que é bem. Alguém vai responder? Pode responder. Wagner, no caso da REINF, assim como tem um evento lá de inclusão, quando você está enviando, tem de exclusão, você exclui. O que você enviou, basta enviar um evento de exclusão. Se você faz via sistema, ou então se você faz direto no portal lá do ECAC digitando, que eu acho mais trabalhoso, é melhor usar um sistema do escritório, você envia como exclusão aí. No caso, tem que ver, talvez, aí já não sei. Se isso gerou débito na DCTF Web, não sei se tem casos, situações que a Receita Federal, pelo menos na antiga DCTF, você ia excluir um débito, já aconteceu. Uma vez eu tive que pagar por isso, porque falta de atenção, lancei um débito lá. Depois fui tentar excluir isso, a Receita não deixou de jeito nenhum excluir a DCTF Web, tirei esse débito de lá, no fim, a empresa teve que pagar e isso sobrou para o escritório. Exatamente. Agora, nessa DCTF Web, eu acho que permite. Vanildo, justamente isso aí. Nós fizemos a exclusão dela, só que quando você faz exclusão, né, envia tal, e assina e envia. Aí você tem que ir lá, a DCTF Web, ela fica pendente lá para retificar. E nessa retificadora, ele gera o mesmo valor do INSS lá, ele gera novamente lá. Mas o débito de imposto de renda retido sobre aluguel, ele some, pelo fato de ter excluído da REINF, ele some da DCTF Web? Provavelmente sim, mas o INSS... Esse que é a pergunta, é o X da questão, entendeu? A REINF eu sei que vai deixar. O aluguel some. Então tá aí a resposta, basta excluir da REINF, fechar novamente e transmitir novamente a DCTF Web. E ver se ele vai sumir da DCTF Web. O INSS gerou de novo, mas ele já foi pago. E aí, será não, o INSS, ele fica por quê? Porque veio do E-Social, entendeu? Você não mexeu no E-Social, então ele continua lá na DCTF Web. Então, o que tem que sumir é o débito do imposto de renda retido que veio da REINF, que você excluiu a informação da REINF, fechou a REINF, e aí você tem que retificar a DCTF Web, e ele tem que sumir da DCTF Web, né? Eu vou voltar lá e pegar a situação fiscal para ver se realmente o INSS que constou é de competência anterior, que apareceu, se ele está pago, se ele se foi excluído também o valor a pagar dele. Eu vou dar uma olhada na situação fiscal. Ô, Wagner, se no seu sistema aí não tiver o ícone de exclusão, você entra lá no ECAC, tá? Aí vai lá em declarações, vai lá na DCTF não, FD REINF, e consulta lá, aí você lá tem, igual o menino, lá no próprio ECAC tem inclusão e exclusão. Aí você pede a exclusão por lá, e aí você tem que assinar com certificado digital, tá? Isso já foi feito, isso já foi feito. O problema foi lá na DCTF Web lá. Vem para Robson, Fernando, fala. Acompanhando aqui a discussão aí da exclusão aí, e alguns casos, além de você excluir lá na DCTF Web, refazer, excluir a FD REINF, reenviar a DCTF Web e o débito não continuar lá, você tem que montar um processo via ECAC explicando o fato que você fez e colocou lá o CPF em vez do CNPJ, que você quer corrigir o fato. Aí o fiscal analista vai analisar e vai... Se ele não liberar, ele vai te dar o caminho para você fazer. Entendeu? Já aconteceu isso aqui comigo, não com a FD REINF, mas com a DCTF Web. Um outro caso aqui. E aí, de todo jeito que eu fazia, não queria excluir. Aí eu peguei, fiz um requerimento, expliquei lá o fato que ocorreu. Depois disso, o fiscal liberou para mim, liberou para a gente corrigir o fato. Valeu, Robson. Qualquer coisa eu te chamo aí, tá? Obrigado pela sua atenção, tá? Fala, Vanildo. Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que põe nessas DCTF, antigamente na antiga DCTF, agora DCTF é porque a Receita tem esse negócio, por mais que
No meu caso, o que aconteceu era a antiga DCTF, né? Mas como o valor era pequeno e a empresa precisava com urgência, decidiu melhor pagar. Mas assim, quando você lança um débito lá, tu quer excluir, por mais que tu tá totalmente, não é devido aquilo, ou seja, era um débito que fez ECF, era de contribuição social, ou seja, não foi, na ECF nem existia essa contribuição social, é um erro, dá para perceber que é um erro, mas a Receita não quer nem saber, aí tu tem que sofrer com esses negócios de processo aí para poder tirar o débito de lá, porque para colocar eles aceitam, mas para tirar é uma luta, que eles entendem que não pode tirar débito declarado que você confessou, aí você tem que ir negócio de processo, se tu perder no processo, aí tu tem que recorrer negócio do CAF, se for caso até para a justiça. A Receita Federal só quer o venha a nós, vosso reino não. Fala, Fernanda. Vocês falando de DCTF Web, eu tô com um caso em que eu fiz compensação de imposto, eu já tinha feito a perder comp de compensação. Quando foi para DCTF Web, ele não reconheceu a minha perder comp de compensação. Aí eu não sei se tem que esperar a Receita aceitar a compensação, deferir, né? A minha declaração a perder comp de compensação, ou não sei por quê, porque aí eu até tentei retificar a DCTF Web para ver se colocava lá, se habilitava o campo de compensação, ele habilitou, só porque ele não puxou a minha perder comp que eu fiz de compensação. Aí ficou o valor em aberto da contribuição. Alguém? Oi, Fernanda. Afirmando o que aconteceu com você? Oi? Afirmando o que aconteceu. Não tem resposta, não. Tá. Carlos Pereira. Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite, colegas. Tudo bem? Beleza. Everaldo, uma pergunta aqui. Deu uma dúvida que surgiu hoje, hoje à tarde. Eu estava no cliente, não teve como a gente olhar ainda, mas como é que ficou aquela questão da farmácia de FAO da farmácia, sabendo que o remédio ele é monofásico, né? E não tem indústria em Goiás. A farmácia é obrigada a pagar o DIFAL? Estou pegando uma farmácia agora e eu queria saber disso. Alguém pode me orientar aí? Carlos, qual o diferencial de música que você se refere? Qual dos? A compra de medicamentos normal. Não é imobilizado e nem móveis e tecidos, material de construção. Só para comprar e vender, não é medicamento. Então, é o de compra nacional? Hã? É o Simples Nacional, exatamente. Vou pegar ela sexta-feira agora. Então, é para compra, para comercialização, industrialização ou produção, né? Compra para comercialização. Isso. Então, veja bem, não tem isenção para medicamento. Não tem não, né? Não tem isenção para medicamento. Mesmo ele sendo monofásico? Não, monofásico é para PIS e COFINS, não é para ICMS. Então, PIS e COFINS, exato. Não, exatamente, PIS e COFINS. Mesmo ele sendo na condição de monofásico, ele tem que pagar. Não, ele tem tem que pagar o DIFAL. Não tem nenhuma relação de monofásico de PIS e COFINS com recolhimento de ICMS. Exato. Não, tudo bem, porque a primeira farmácia que eu estou pegando, eu nunca peguei, eu só sei que é monofásico. Você pode observar a RBT12, tá? Dá uma olhadinha na RBT12 dele para ver se está dentro dos 360 mil, tá? Não, não está não. Já me falou que ele vende mais. Ele não é franquia não, também não, né? Não, também não é franquia, é Simples Nacional normal, ele vai só comprar e vender mesmo. Eu queria saber se ele tem que pagar o DIFAL. Então, medicamento, como não é substância tributária do Estado de Goiás, também está descartado, né? Seria uma possibilidade de não recolher. Outra situação, ele tá em início de atividade ou ele já tem mais de 12 meses?
Não, ele já tem mais. Ele tem mais ou menos um ano, mais ou menos. Mas é porque está vindo de outro contador, eu quero ter esse critério. Né? Como eu não tenho nenhuma empresa de farmácia no meu escritório, ainda não tenho, vou ter a primeira, eu queria só me capacitar para não fazer coisa errada. Né? Ele vai ter que colher de forma normal, tal, né? Não, então tudo bem. Por causa dessa questão, eu falei, não, já que tem um alface, eu pensei que teria alguma coisa, mas tudo bem, normal. Valeu, Leandro. Obrigado. A não ser que ele entre com ação, falando que o remédio que ele está dando não é nada em Goiás, certo? Ele entra no administrativo, é uma ação contra o Estado, certo? Porque já uma lei, eles falou, se o remédio, se no produto não existe fabricação aqui, então não pagaria o de falta. Não tem, né? Não tem fabricação em Goiás, farmácia. Carlos. É difícil. Everaldo. Fala, Fábio. Everaldo. Tem que observar se lá no anexo 9 lá, ele tem alguma redução de base, uma redução do alíquota, ou alguma isenção, que aí, se tiver uma alíquota menor, você vê se o diferencial vai ser menor ou talvez nem tenha, entendeu? É normal, porque ele não tem, não, porque ele está no Simples Nacional, é uma empresa pequena, né? Mas a gente não sabe ainda, né? Everaldo. Tá certo. Everaldo. Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos. Ô, Carlos. Boa. Eu recebi, acho que ontem ou hoje aqui, depois você falar com a presidente Sena, porque está um convênio do CRC e um sindicato, não estou lembrando o nome dele, e vão falar sobre a isenção do DIFAL. Exato. Conversa aí com a presidente Sena que vai promover isso aí. Eu recebi, parece que ontem, que eu leio todos os dias o comunicado do CRC, entendeu? E ver esse comunicado na orientação que vai haver esse convênio com esse sindicato, estão entrando com ações e vai derrubar o DIFAL. Agora vamos ver se é verdade. Então, fala com a presidente do SEM, não sei se ela ainda está participando. De atividade de farmácia ou... Não, é todo o segmento do Simples Nacional que pagou o DIFAL. Tá certo. Entendeu? Agora é um sindicato específico, né? Então, precisa ver com ela lá como vai ser esse procedimento aí. Não, então tá bom. Eu já vou dar uma olhada nisso aí. Valeu. Vou amanhã eu vejo que a Sucena... A presidente Sucena já saiu? Acho que ela já saiu. Não, já. estou aqui. Não, aqui de tá aí, olho. presidente. Está de olho, né? Ligado, hein? O que a senhora pode dizer sobre isso aí? Que eu leio todos os dias os comunicados aí e vi aqui ontem, hoje, parece que vai haver um curso, alguma coisa assim, um convênio, o CRC, eu não lembro o nome do sindicato, falando sobre a isenção do DIFAL. Eu acho que é uma live que vai ter. É uma explicação. É uma live. É o Sinat, né? Acho que é o Sinat, se eu não estou enganada. Que eles ganharam. É o Sinat, agora lembrei. Material de construção. É o Sindimaco, verdade, também. Material de construção. É porque dia 27 nós vamos estar com eles também. Das ações que eles ganharam, né? E eles estão querendo chamar os contadores que fazem contabilidade para material de construção para informar. Porque lembra que o Estado está cobrando retroativo e só tem validade quem estava nas ações coletivas? É sobre isso, é o Sinat, viu? Ou Sinat não, Sindicato da Construção, Sindimaco. Fica ligado, então, tá bom. Eu vou compartilhar lá no grupo do sindicato a matéria lá que a gente está divulgando, o Sindimaco. Tá. E é bom também, Sucena, no caso você vai divulgar o dia dessa reunião, não? Eles estão chamando lá. Mas pegando o gancho do que você falou, pegando o gancho aqui, Leandro, do que ele falou, a farmácia, ela não tem o remédio, né? Ele não é monofásico de PIS/COFINS? É monofásico. É monofásico de PIS/COFINS. Monofásico, beleza. É um segmento, Carlos, que vai ser muito impactado com a reforma tributária, viu? Porque vai acabar o benefício e vai ter que tributar IBS e CBS, hein? Esse é o problema também, né? Já estamos ligados nisso aí, né? Eu já até falei pro proprietário ontem, ficou assustado. Falei, não, vai acabar esse negócio de PIS/COFINS, você vai ter que pagar IBS e CBS.
E detalhe do caso, aproveitando o gancho da presente cena, cuidado que não é só medicamento, não. Por exemplo, vou te dar um exemplo, absorvente higiênico. O absorvente higiênico, por exemplo, ali numa farmácia, se você manter os novos tributos por dentro do DAS, por dentro do Simples Nacional, você já está onerando o cliente. Porque, inclusive, algumas coisas, o absorvente é substituição tributária, né? Né? Mas não vincula com substituição tributária de ICMS. Vamos pensar só no tudo bem, né? Tipo assim, hoje, né? Exato, hoje, exato. Não, tudo bem, eu entendi. Certinho, Leandro. Valeu, meu querido. Obrigado. Sim, gente. Valeu, então, Everaldo. Tem mais alguma pergunta para fazer o nosso colega Leandro, para fazer para a Sucena, para fazer para alguém que está presente? Alguém tem mais alguma pergunta? Everaldo. Fala. Mas só uma complementação sobre essa questão do DIFAL. O problema do DIFAL é que quando ele foi criado, poucos segmentos se interessaram em defender o seu feudo. Por exemplo, só tecidos, motor de popa, calçados, que foram brigar, que não justificava o DIFAL para esse segmento, porque não tinha fábrica aqui. Porque o DIFAL é para estimular o consumo fora do Estado. Mas como é que eu vou comprar dentro do Estado, motor de popa, tecido? Não tinha. E os outros segmentos adormeceram. Agora, no caso do farmacêutico, ele não pode ter esse argumento, porque nós temos um polo farmacêutico aqui em Goiás, né? Então, eles não vão conseguir derrubar. Talvez o de material de construção derrube, porque a maioria do material de construção vem de fora. Porque o sentido do DIFAL é estimular o consumo interno. Tem uns detalhes também, viu, Fábio? Tem uns detalhes específicos para a construção civil, que o segmento de construção civil ele não é considerado contribuinte de ICMS para fins de diferencial de alíquota. Aí eu tenho que tomar muito cuidado com o que está sendo aplicado para o segmento específico de construção civil, para mim não tentar entender que eu posso aplicar essas especificidades de um segmento em outro segmento. Mas é uma briga feia. Jefferson. A gente falou é retroativo. A briga é para não recolher retroativo. Da data da publicação da legislação do Estado de Goiás para frente, é devido ao recolhimento. Isso. Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria tirar do professor Leandro. Eu não sei se eu já abordei esse assunto em outra reunião. Igual o escritório de contabilidade, a gente vai ter redução lá na questão do IBS e do CBS. E, se eu não me engano, tem um artigo lá na lei complementar que ela fala também que todas as atividades de classe que sejam representativas também vão ter redução. Aí, a minha dúvida, salvo engano, acho que representante comercial, por mais que ele tenha lá a representação, né, tem o CORE que representa, tem como os representantes comerciais, ele vai ter essa redução também, ou são só alguns segmentos específicos de serviço que vai ter essa redução do IBS e da CBS? Jefferson, teu áudio estava um pouquinho fechado, eu não compreendi muito bem, mas deu para entender que você estava falando da alíquota reduzida de 30%, né? De IBS e CBS, não é isso? Leandro, é sobre a questão da alíquota reduzida para profissão regulamentada. Tá. E Jefferson, Sim. Eu vou te falar, Jefferson, os representantes comerciais são os maiores lobistas no Congresso, eles que começaram a questão das alíquotas reduzidas. Pensa num povo que é forte. Politicamente, eles têm bancada de representação no Congresso. Artigo 127 lá, Leandro. Sim, só que tem um detalhe, viu, Jefferson? O representante comercial ele não está elencado no artigo 127, viu, das profissões intelectuais. Ele não está elencado, tá? Mas ele tem um artigo próprio, foi a primeira a entrar, Leandro. Representação comercial? Foi por causa deles. Redução de 30? Eles foram o primeiro a ter redução de alíquota. Mas com redução de 30%? Presidente, eu acho que não. Não. Eu vou pegar aqui. Eu acredito que não, porque eu estava dando uma olhada na lei, e se eu não estiver errado, eu acho que representante comercial, que ele não vai ter redução. Aí, essa é a minha dúvida, porque ele tem a representação de classe, e se eu não me engano, lá na legislação fala que quem tem representação de classe vai ter redução
no IBS e na Vai. CBS. Só que, se eu não me engano, o representante comercial, ele não estava na listagem. Era, Será que era eu um vou- dos segmentos. No Ou é o artigo corretor de 127, imóveis? não. Eu vou olhar aqui, eu vou olhar. Agora eu vou chegar ali em casa, eu vou olhar. No artigo 127, ele não está elencado, não. Tá só as profissões intelectuais mesmo. Não fala, não é redução do ISSQN, não? O cara está falando? Não, redução dos novos tributos, da reforma Dos tributária. novos tributos. Ah, certo. Isso. Mas ainda assim, Jefferson, para que seja usufruída essa redução de 30%, tem que ser atendido a algumas exigências, né? Então, por exemplo, a pessoa jurídica, ela tem que possuir sócios com habilitações profissionais diretamente relacionadas com o objetivo da sociedade, né? Então, para mim ter 30%, meus atos constitutivos têm que ter atividade de contabilidade que tem que estar ligada ao CRC, por exemplo. Os serviços advocatícios têm que estar ligados ao sócio que tem o AB, né? Você não vai poder terceirizar, né, as atividades da assessoria. Você não pode terceirizar. Se você terceirizar, você perde a redução de 30%. Não pode ser participante nem ser participado por CNPJ. Né? Leandro, Sim. então, se não pode terceirizar, então como é que vai ficar os BPO? Vai ter que constituir um CNPJ, né, separado. Então, mas a empresa ela tem um BPO financeiro. Por exemplo, tem muitos escritórios de contabilidade que faz o BPO financeiro. Ela é terceirizada do cliente dela. Como é que fica? Aí o que acontece? Veja bem, quando eu falo que não pode, é por não poder usufruir a redução de 30%. Então, seguinte, se você tiver uma atividade, o que seria atividade BPO? Né? Vamos pensar aqui. BPO é toda terceirização. Pode ser contábil, pode ser financeiro, pode ser fiscal, pode ser paralegal. Vamos pensar na classificação econômica. Então, o que seria isso? Serviço de infraestrutura, por exemplo? Então, tá. Se você tiver serviço de infraestrutura nos seus atos constitutivos, no contrato social no CNPJ, aliado às atividades de contabilidade, aí a empresa não vai poder usufruir da redução de 30% dali. Aí ela não consegue. Significa dizer o quê? Significa dizer, na prática, que se a alíquota fazer 28,6%, você vai tributar cheio 28,6% na saída e vai tomar o crédito nas entradas, mas vai ficar com uma tributação cheia. Você não vai poder reduzir, por exemplo, 30% de 28%. Então, no caso, o escritório de contabilidade, que agora o povo quer trabalhar mais no escritório, que é tudo home office. E os home office praticamente é terceirizado. A maioria não é registrado. Como é que fica? Aí não vai poder usufruir. Se for terceirizado, não vai poder. Então, se eu tiver uma nota fiscal de um outro contador que feche minha contabilidade, eu estou fora. Se você terceirizar, tiver o contrato de terceirização, você não vai poder. Por quê? Porque o serviço ele tem que ser relacionado à atividade fim prestado diretamente pelos sócios. É lógico que é admitido o concurso de auxiliares e colaboradores, né? É admitido esse auxílio. Mas aí um contrato de terceirização aí já configura que aí a atividade fim ela não está prestada diretamente pelo sócio. Aí você perde a fruição dos 30%. Eu acho é pouco. Fala. Eu queria tirar uma dúvida de algum dos colegas aí. A empresa adquiriu o veículo sinistrado em São Paulo. Tem redução da base de cálculo, diferencial de alíquota imobilizada? Sinistro, porque lá no artigo 8º, inciso 59 do anexo 9º, inclusive ele traz o NCM, mas eu fiquei em dúvida. Ele fala numa redução da base de cálculo que equivale a 12. Agora eu não sei se aplica nessa situação. O Hélio, faz a pergunta de novo, que eu não entendi, não. A empresa adquiriu um veículo sinistrado em São Paulo. Se tem redução da base de cálculo para recolher o DIFAL. Vai para o auto imobilizado.
O Fábio, está para responder, não, Fábio? Qual é o artigo do benefício aí que você viu? É o artigo 8º, inciso 59. 59. Porque a nota fiscal de saída, lá, ela vem sem destaque de ICMS. Lá eles citam a lei de não incidência, lá de um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela vem com alíquota 0. Aqui ele fala de tal forma que o recurso é apropriação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 12% mantido o crédito na saída interna do veículo automotor identificado pelos seguintes códigos. Na saída interna, no seu caso aí, você tá comprando entrando, né? Entrando, fora do... Então, não se aplica esse inciso, não. Aplica não, né? Não. Aqui é para saída. Uhum. Ah, não, ok. É compra mobilizado, Fábio. Oi? É compra mobilizado, não aplica aqueles 81, não? Ali é usado, né? Aí, no caso dele, é sinistrado, né? Sinistrado, isso mesmo. Outra classificação, eu acho, não é veículo usado. Geraldo, depois, se puder, eu quero fazer uma pergunta, tá bom? Tô tranquilo, Geraldo. Você não tem jeito de levantar a mão, não. Eu não consigo levantar a mão no meu celular aqui, não sei. Tá. Ei, Hélio. Não respondeu, não, né, Hélio? Ah, tá. Não, mas depois a gente tira essa dúvida, não tem problema não. Tá. Fala, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O livro de serviços prestado nesse novo sistema do emissor de nota da Prefeitura de Goiânia, as empresas que têm locação de veículos sem o motorista, ali é a não incidência, né, de ISS. Só que o livro deles lá, desse novo sistema, ele não separa a não incidência, e aquele livro antigo da DMS, ele trazia a parte tributável, mesmo a empresa do Simples, ele demonstrava a base não tributável e a base tributável. Aí eu fui lá, nem ele soube informar. Porque aí o que vai acontecer? Você vai informar no PGDAS um valor, na prefeitura vai estar um total, e aquilo ali pode cair na malha fiscal. Eu mandei e-mail para lá, mas até hoje não responderam. E é valor alto, considerável. Alguém tem resposta do nosso colega, Hélio? Presidente, ele pode repetir, por favor, que para mim cortou. Ah, sim. No livro antigo da DMS, no sistema anterior da prefeitura, quando você emitia ali o relatório da DMS, ele trazia demonstrando a parte de não incidência e a parte tributável. Nesse novo sistema, ele não especifica, mesmo quando você vai emitir a nota fiscal de serviço, lá você vai na lista de serviço, na 116, informa que é locação de veículo, mas o livro deles atual traz o montante total. E aí, quando você vai fazer o PGDAS, você tem que informar o que é tributável, né, fazer a segregação. Tributável e não tributável. O que vai acontecer? Você vai declarar um valor na Receita e na Prefeitura, lá no sistema deles, vai constar um montante. Isso aí eu acho que pode cair da malha, né? Eu estive lá, mas eles não souberam. Falei com o pessoal da nota, eles prometeram que ia enviar passar e-mail para eles lá, né? Para o suporte deles. Olha, me manda um caso concreto no meu WhatsApp. Que eu amanhã... Eu mandei para você no e-mail do gabinete. Ah, não, lá não chega nada, não. Chega não? Não, até aquele povo acordar e passar para mim, Deus me livre. Você me manda no WhatsApp direto, porque aí eu converso diretamente com o auditor fiscal e aí eu vejo. Que dia que você mandou lá no gabinete, que eu vou até cobrar dela? Foi, salvo me engano, foi na quinta-feira. Tá, não.
Mas, gente, pode mandar no meu WhatsApp. Não precisa ficar esperando e-mail, não, que no WhatsApp para mim é mais rápido. Pode me mandar, que amanhã eu vou falar com o auditor. Não, tudo bem. Tá bom. Ué, se você não tiver o WhatsApp dela, me procura aqui, tá? Eu Tá dou o bom. WhatsApp. Tá? Tá ok, tá bom. Hélio, Tá, só um obrigado. detalhe, Hélio, eu acredito que não tem como cair na malha, porque, veja bem, aí, pelo que você descreveu, a locação de bens móveis, né? Locação de veículos sem condutor. Isso. Locação de bens móveis, para fins de ISS, é não incidência. Uhum. Então, não tem como cair na malha, porque não tem como tributar o ISS. É verdade. Aham. É impossível cair na malha algo que não alcança a incidência do ISS. Uhum. Não, certo. É, tem isso também, né? Ok. Bem, pessoal, quem mais quer fazer pergunta? Eu. Fala, Geraldo. Outro assunto. Pode falar. Vamos ver com os colegas aí me ajudar. Vou fazer um registro de uma escola de tênis. Então, lá tem um espaço total das quadras, mais de 1.000 metros quadrados das quadras. Agora tem a parte onde vai ter os refrigerantes, água, essas coisas. Então, são duas perguntas. Devido ter esses refrigerantes, então vai ter que ter inscrição estadual. Eu entendo que sim. E aí a outra parte é do bombeiro. Porque a construção lá onde tem, vamos chamar de barzinho lá, são os 30 metros. Mas no bombeiro eu não vou poder declarar só esses 30 metros, porque a quadra onde vai ter as aulas de tênis é mais de 1.000 metros, né? Então, eu entendo que vou ter que declarar que a construção é o total das quadras. Não seria, que tem mais de 2 quadras, 3 quadras, quadra de esporte, tá? Então, acho que eu tenho que declarar todo o espaço que está ocupando a escola, correto? Geraldo, o último que eu tirei aqui foi no meu escritório, eles vão olhar no global, viu? Não sei se alguém pode só ajudar, né? Eles olharam no global, porque me deram o certificado para mim, para o meu prédio, certo? Porque é para tudo. Então, é o caso que vai dar para o clube ter um CNPJ, não tem? Vai ter o CNPJ, e esse CNPJ vai ter os KNAI. O KNAI principal é a escola de tênis, né? Pelo todo, viu? É pelo todo, viu? A não ser que alguém quer ajudar o Geraldo aí. Então, agora, no bombeiro, eu entendo que vai ter... Eu não posso declarar no bombeiro que só os 30 metros lá, que é onde está vamos chamar de lanchonete, essas coisas. Então, vai ter que ter inscrição estadual, porque ele vai fornecer cerveja, refrigerante, água, essas coisas todas, né? E também, então, eu entendo que o estabelecimento está ocupando todos esses mais de 1.000 metros, correto? Então tem que colocar lá o KNAI, bar com entretenimento, bar sem entretenimento, lanchonete, casa de chá e prepara pelo meio ambiente, viu? Vai exigir. Repete, por favor. Você vai colocar o KNAI aí, os KNAI, bar com entretenimento, bar sem entretenimento e o KNAI de lanchonete para vender lá o salgado, o refrigerante, certo? E prepara para solicitar a AMA também, que vai ter que ter AMA. Eita, porra, aí lascou tudo, hein? Beleza, se você tirar o uso do solo, se você tirar o uso do solo, aquele eletrônico lá, com aquela letrinha lá, conforme quando sair o uso do solo, se tiver toda a documentação em mãos, o bombeiro, você solicita lá a dispensa da AMA, né? Se der sorte de sair a dispensa, beleza, senão tem que amargar no engenheiro ambiental aí para fazer o projeto. Ixi, vou orientar o empresário, porque não ele pode levar um susto depois, né? Pois é, tem que falar para ele, tá nos cards de ter a AMA, viu? Aliás, vai ter a AMA porque quando você coloca bar com entretenimento, que é música, som vivo, que é a cozinha toda, se você colocar um radinho a pilha tocando lá, é com entretenimento. Entendeu?
Então, de qualquer jeito, vai ter que ter. Pode falar para Então, ele. se não tiver som, não tem entretenimento, né? Se não tiver Ó, som. não pode ter som, não pode ter televisão, não pode ter música nenhuma. Aquela musiquinha de fundo lá, não pode ter nada. É porque na parte da escola de tênis não tem nada a ver com isso. Então, tem na Não, mas parte... aí eu estou te falando com relação a isso, Lanchonete, né? Agora, com relação à escola, aí eu não sei te falar se vai ter o exigência da AMA ou não. Entendeu? Você poderia me passar mais... não, amanhã eu procuro esses KINAI. Aí a gente tem que procurar, né? Pode deixar que eu me viro aqui, tá? Parou, então. Obrigado. Alguém mais quer fazer pergunta? Presidente. Alguém mais quer fazer? Presidente Beraldo, o Hélio falou do diferencial de alíquotas do veículo, o Hélio falou? Foi? Fala, Foi sim, foi eu. É o seguinte, está verificando aqui, o regulamento do Estado de Goiás, ele estabelece que mesmo que o ICMS não seja cobrado na origem, é devido o recolhimento aqui para o Estado de Goiás, tá? Então, mesmo que o ICMS lá, no Estado de origem, que é imobilizado aqui, né, para o adquirente aqui no Estado de Goiás, não seja desonerado lá, não seja tributado, é devido o recolhimento aqui. Aí você tem que considerar a alíquota interestadual de lá, tá? Quando você for recolher o diferencial de alíquota. Agora, por outro lado, se você conseguir encaixar esse veículo na classificação de usado, você pode utilizar uma redução da base de cálculo de 5%. Ah, entendi. Tá? Só que aí ele tem que ter mais de 6 meses de uso ou mais de 10 mil quilômetros rodados. Uhum. Ok. Ok, então. Toma cuidado. Não pensa que porque o ICMS foi desonerado no estado de origem, você não vai recolher aqui. Não, tudo bem. Ok, obrigado. 5%. Ei, pessoal, alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Tá? Então, Veraldo, fala. É só uma perguntinha rápida. Com relação à parte trabalhista. O cliente contratou três atendentes de balcão de uma padaria, certo? Só que esse pessoal tem essa mania de fazer o teste 30 dias e depois registrar, certo? Aí, no entanto, eu fiquei sabendo que tinha essas funcionárias lá, eu peguei e fiz a pressão neles para eles registrar as funcionárias. Aí, eu peguei no pé também para eles fazerem um contrato com a empresa de segurança do trabalho para ficar encarregado de fazer os exames, transmitir lá o E-Social da área lá dos exames e tal. Aí, nos exames, saiu lá que uma das funcionárias tinha... esqueci o nome que eles falam, gente, mas ela tinha verme. E que ela não podia estar na manipulação de alimentos. Aí eu perguntei para a menina lá do Segurança do Trabalho, e agora? Ela vai trabalhar ou deixa de trabalhar? Ela falou assim, não, ela pode continuar trabalhando, pode continuar o registro dela, porém ela tem que trabalhar com luva e com máscara. Aí eu pergunto, são 5 atendentes, só um que vai trabalhar com luva e com máscara? Segunda pergunta, se ela trabalhar com luva e com máscara, só ela trabalhar, não vai gerar um conflito lá? E como é que fica o registro dessa funcionária? Vai ter que registrar ou não? Porque o exame dela está inapta ao trabalho. Eu posso responder que o Geraldo não gosta de arqueologia, né, Geraldo? Pela arqueologia, certo? O problema é do empregado. Agora eu pergunto, se ele não passou no teste lá, ele estava impedido de trabalhar, ou ele pode trabalhar com a máscara e com a luva? Se ele pode trabalhar com a máscara e com a luva, que não há impedimento, ele vai trabalhar, somente ele vai trabalhar, porque é problema pessoal dele. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Robson, ele fez contrato de experiência com ela? Fez nada, irmão. Eu peguei no pé para eles cadastrar. Quando eu mandei a ficha para eles preencher e solicitando a documentação, aí ele mandou os funcionários
fazer o exame para depois fazer o registro. Nem tinha, Pois, não já tinha fez o registro. registro? Já fez o Não foi registro? feito, não foi feito. Estava esperando sair os exames. Aí a sugestão que eu tenho é, ele correu o risco de fazer o contrato de experiência e faz o contrato de experiência para ela só de 30 dias ou 45, né? E dispensar. E depois dispensar, porque assim, também colocar ela trabalhando sozinha com máscara e luva, depois ela pode entrar na justiça com constrangimento. Isso aí Pois é, foi o que eu falei para ele. Tem que tomar muito cuidado nessa hora. Ou ele chega para todas elas e fala, ó, aqui o padrão é todo mundo trabalhar, vai trabalhar agora sim, todo mundo. Não fala o quê? Foi o que eu falei. De luva. Todo mundo trabalhar com máscara e luva. Para não discriminar. O problema é pessoal dela, Fábio. Se Não, houve um problema pessoal dela, ela tem que trabalhar naquilo para não sair, afetar os outros. É coisa dela, certo? Não pode. Então, ele ou bota todo mundo para trabalhar de luva, faz um contrato de experiência e depois diz que não deu certo. Você não, Fábio. Mas outra coisa, gente, no exame saiu inapta. Eu falei pro rapaz, põe ela para casa. Aí a pessoa lá do Segurança do Trabalho, que ela tem que tomar o remédio, já medicou ela para tomar o remédio, daqui 15 dias repetir o exame. Eu falei, você vai ter que pagar o preço. Põe ela para ficar em casa 15 dias, daqui 15 dias ela volta. Quando ela voltar, você registra ela. Registra ela, registra com 30 dias, depois dispensa, se for o caso. E responder? Fala, Vanildo. Colega, vamos lá. O problema todo aí é que já começou errado. Uma coisa que começa errado, não tem como solucionar. Para onde correr aí tá errado. Porque se ele fizesse o certo, antes de pôr a pessoa para trabalhar, tá registrada. Foi o que eu falei para ele. Se tivesse registrado aí, ou seja, não, se tivesse feito o exame deve ser feito antes, pelo menos um dia antes da pessoa começar a trabalhar. Lá no exame, ia ver que ela não pode, ela não seria registrada, arrumaria uma desculpa, resolveria o problema. Agora, já põe a pessoa para trabalhar e depois vai fazer exame, descobre isso e quer uma solução, não tem pra onde correr, ué. Aí pra onde correr tá errado, aí. E, ou seja, não tem o que correr. Toda resposta que tu der para esse caso vai ter uma ponta solta que ele vai ter algum risco. Então, é pagar para ver e achar, dentre as possíveis soluções, que eu acho que seria não registrar e fazer o acerto com ela e pagar todos os direitos, mesmo que seja por fora, e ver se ela vai entrar na justiça, e lá na justiça faz um acordo, ou fazer, não sei. Aí tem várias situações que não adianta tu tentar corrigir isso aí de uma coisa que já começou errada, porque deveria ter feito o exame, e o exame ia ver se estava apto ou não, para depois ver se registra ou não. Falar, ó, tu pode começar amanhã, teu exame deu ok, bonitinho. É para isso que os exames devem ser feitos com antecedência. O registro deve ser feito, verificar essas coisas antes da pessoa pôr os pés lá dentro da empresa e começar a trabalhar. É para isso, um dia que ela chegar lá, já está registrada. Se não fez, não tem para onde correr, não tem resposta que solucione isso aí. Falou, pessoal. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer? Alguém mais quer fazer? Não tendo mais, então até terça-feira, se Deus quiser, tá? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eloia, me liga para mim amanhã. Eloia. Boa noite, gente. Ela saiu. Boa noite a todos. Boa noite a todos.